né? Então, para cada uma dessas respostas, pessoal, nós temos um tipo de variável. Quer dizer o quê? Variável qualitativa ou uma variável quantitativa. O que na verdade significa cada uma delas, né? Por exemplo, se eu começar falando para vocês de variável qualitativa, eu tenho que lembrar que qualitativo parece, né, que está relacionado com qualidade, mas nem sempre esse negócio de qualitativa, pessoal, é qualidade. Pode ser categoria. Por exemplo, sexo masculino feminino. Não quer dizer que é uma qualidade você ser do sexo masculino ou você ser do sexo feminino, mas é uma categoria apenas de separação entre elas. Por exemplo, também cor da pele. Branca, preta, amarela, vermelha, parda, né? A pele vermelha geralmente, né, classificam-se, eu acho que os índios assim, né, pele vermelha. Parda, né, amarela, amarelo né, pessoal geralmente oriental, né, classificado como cor da pele amarela. Enfim, pessoal, são categorias, certo? Categorias. O tipo de sangue, né, que algumas empresas você, né, já tem que ter essa identificação no seu crachá hoje em dia, para situação de segurança do trabalho. Então, qualitativa, pessoal, vai separar por categorias, ok? Muitas vezes você observa que na televisão ou em revistas ou em jornais eles falam, olha, foi realizada uma pesquisa qualitativa. O que significa isso? Na verdade, foi realizada uma pesquisa onde os dados foram divididos e as respostas foram organizadas em categorias, certo? Isso significa dizer que eu fiz uma resposta, no caso, eu trabalhei com uma variável qualitativa, tive uma pesquisa qualitativa. Quando eu dividi ela em categorias, eu estou falando de uma pesquisa qualitativa. Já, por exemplo, né, eu sei que, professor, eu não terminei de copiar aqui a qualitativa. Como eu imaginei que isso acontece, eu repeti ela aqui em cima, né, para colocar também a outra, que é a quantitativa. Né? Quantitativa, pessoal, é quando eu estou falando em quantidade, estou falando em números. Então, por exemplo, altura, né, que eu perguntei agora há pouco. A minha altura, 1,73, 1,73 m. É um número decimal, certo? Então, como ele é um número decimal, é um número, variável quantitativa. Perguntei idade, né? 16, 17, 18 anos, variável quantitativa. Pois não, senhorita? Então, a qualitativa geralmente vai ter opções de palavras, geralmente, né? Como cor da pele, sexo. E a quantitativa vai ter números, onde você vai ser classificado por um número. Fiz uma avaliação, por exemplo, né? E eu vou classificar a turma de acordo com as notas dessa avaliação. Então, isso já é o quê? Já é uma variável quantitativa. Eu estou classificando vocês por número. Se eu classificar vocês por idade, né, também, estamos classificando vocês por número. Classificar por idade, altura, nota, variável quantitativa. Salários, por exemplo, de funcionários, idades de alunos numa escola, peso, altura, número de filhos por família, né? Tudo isso são variáveis quantitativas, certo? Então, distância percorrida por um determinado caminhão, por exemplo, né, as distâncias durante uma semana, no período de uma semana, posso depois trabalhar em cima dessas distâncias para otimizar uma rota, né? Então, isso é uma variável quantitativa, pessoal. Fora isso, né, além das variáveis qualitativas e quantitativas, vocês viram que eu tenho dois tipos de números, né? Números inteiros e números quebrados, números decimais. Então, assim, ó, a variável quantitativa, pessoal, elas, por exemplo, podem ser divididas em discretas, que quando são números inteiros. Estou falando em números inteiros do tipo, quantidade de alunos na sala de aula. Tem como ter 30,5 alunos? É possível? Não. Então, quer dizer, só posso usar um número inteiro. Variável quantitativa, por exemplo, discreta, é quando eu me referi a números inteiros. Então, o número de pessoas, geralmente, é uma variável quantitativa discreta. Quantidade de vezes que você vem ao Senai por semana, né, sua frequência, é uma variável discreta também. Porque você não tem como vir 2,5 vezes
dia por semana, não é? Se bem que o sistema hoje ele conta como meia vez se você vem só uma metade do período. Mas nós costumamos dizer por contar no caso por dias cheios, né? As idas e vindas. Aí nós temos essa questão das variáveis discretas, esse ponto, né? Números especificamente inteiros. Já as variáveis contínuas são aquelas que eu vou falar de números decimais, altura e peso. O peso ele não é uma coisa praticamente exata para todos os casos. Então, por causa disso, eu posso classificar ele como uma variável contínua, né, pessoal? Se o peso seja inteiro num determinado problema, ela é contínua. Olha, para ser bem sincero, é difícil assim o peso ser uma coisa exata, sabe? Porque se você usar, por exemplo, um material de precisão, uma balança de precisão, por exemplo, você vai ver que, né, ele vai ter oscilações. Então, é difícil que o peso seja inteiro. Mas, mesmo assim, se eu trabalhar apenas com amostras inteiras, né, dentro também do cálculo da média delas lá na frente, ela acaba se tornando, vamos dizer assim, um número quebrado. Então, a maioria dos casos de altura e peso, você vai trabalhar com números decimais, tá? Altura e peso. Então, é o caso bem prático disso, tá, pessoal? Então, sabem que assim, ó, estou falando de número exato, variável quantitativa discreta. Estou falando de um número decimal, variável quantitativa contínua, certo? Se eu classificar vocês agora de acordo com os alunos do Senai, de acordo com o curso que eles fazem, que tipo de variável é essa, gente? Se eu classificar os alunos de acordo com o curso? Qualitativa. Por quê? Porque é uma categoria. Qualitativa só tem esse tipo. Quantitativa é que tem número inteiro e número quebrado. Exemplo, né? Curso, ou é logística, ou é eletromecânica, ou eletrotécnica. Estou classificando vocês por categoria, não por número. Agora, se eu estou numa empresa e classificar os funcionários pela renda deles, geralmente, né? Pelo salário que eles recebem, é uma variável qualitativa ou quantitativa? Quantitativa e contínua, certo? Contínua pelo fato de que o valor geralmente monetário, né? Ele assume valores quebrados por causa dos centavos, né? Então, é difícil também você ver um salário ele ser inteiro. Por mais que você às vezes veja o valor bruto dele, se você observar o salário líquido, ele acaba, pelos descontos e outras situações que aparecem, acaba se tornando um valor decimal, né? Difícil ele ser, por exemplo, R$ 1.200 exatos sempre, né? É raro isso acontecer, bem raro, né?